Amém? Zacarias, capítulo de número 1. Versículo de número 1. Zacarias 1:1 diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgosto com os vossos pais. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como os vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas viverão para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles tornaram e disseram: Assim como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Senhor, que a Tua palavra encontre, Senhor, um abrigo, Senhor, no nosso coração. Que ela venha nos nutrir, nos alimentar. E através dela, Senhor, venhamos ter vigor espiritual para a caminhada ao qual o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. O livro do profeta Zacarias é um livro um pouco complicado de se ler e de se interpretar. É um livro cheio de visões, cheio de sonhos, e parece um pouco com os sonhos que nós temos, né? Sabe quando você tem um sonho dentro de outro sonho, e que com outro sonho, e você acorda e fala assim: não entendi nada? É mais ou menos isso que acontece dentro do livro de Zacarias. Ele tem 8 visões. E todas elas ele pergunta para o anjo: e isso? E isso? Porque ele não estava entendendo o que ele estava vendo. Ele não estava entendendo aquilo que ele estava enxergando. Esse livro, ele é escrito para um povo que está se recuperando. Existem situações na nossa vida em que nós sofremos vamos dizer assim, um grande abalo, uma grande rasteira. E o povo de Israel, eles haviam sofrido uma grande derrota, uma derrota cultural, uma derrota política. Eles haviam sido levados para a Babilônia. E Jerusalém havia sido deixada entregue. Quando Neemias escreve no seu livro, ele diz que os muros de Jerusalém estavam queimados, derrubados, as portas estavam queimadas, e o povo judeu que habitava em Jerusalém estava passando por muita necessidade. Essa era a realidade dos judeus na época de Neemias. E a Bíblia diz que Neemias chorou muito. E inicia-se em Neemias um movimento de restauração dos muros. Antes da restauração dos muros, Neemias ele faz uma viagem com materiais, com preparativos para restaurar os muros. Mas antes da viagem de Neemias, da Babilônia até Jerusalém,
um outro homem faz uma viagem com um grupo de cerca de 40 mil judeus. Esse homem é conhecido como Esdras. E ele faz uma primeira viagem, uma primeira leva com alguns milhares de judeus, e dentre eles um sumo sacerdote e um líder político. Um sumo sacerdote chamado Josué e um líder político chamado Zorobabel. Josué significa Jesus. Josué em hebraico é Yeshua. E Yeshua é Jesus em grego. Esse sumo sacerdote, ele é uma imagem de Jesus. Zorobabel, ele está lá na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 4, 5, que se vocês forem ler. Na verdade, Mateus 1. Esse é um momento de restauração. Então, quando eles chegam na cidade, está tudo quebrado, tudo queimado, as casas tudo derrubadas, teria que se iniciar tudo de novo. Eu lembro uma época em que eu viajava com a minha avó para o interior, nós tínhamos uma casa lá e essa casa ficou abandonada por um tempo. Eu lembro quando criança que ela me levava nas minhas férias, que era o período que ela tinha o maior tempo para visitar a casa dela. E quando nós chegávamos lá, abria a casa, estava toda suja, cheia de poeira, de que alguém não vivia ali há muito tempo. O mato estava muito grande. E eram semanas que eu lembro que eu ajudava a minha avó. Ela lavava, eu puxava água e depois nós íamos para fora carpir, cuidar do quintal. A ideia é a mesma coisa quando os judeus voltam a Jerusalém, o templo está derrubado, não tem mais, a praça não tem mais, os mercados, não, tudo aquilo que lembra um passado de triunfo, um passado de glória, um passado de bênção, não existe mais. Pode ser que alguém aqui, ou alguém que está vendo pela internet, esteja vivendo isso. Um dia teve muito, um dia viveu na bonança, e fala assim, pastor, agora quando eu abro lá na minha casa a despensa, quando eu olho, né, o meu carro, quando eu olho a minha garagem, não é a mesma coisa. E não é maldição. Um povo de Deus passou por isso. E aqui em Zacarias, ele está escrevendo porque o povo estava desanimado. O povo olhava as ruínas, os destroços, e falava assim, será que um dia aqui haverá novamente uma cidade? Será que aqui um dia haverá novamente adoração a Deus? A nossa tendência é olhar aquilo que se acabou, aquilo que se derrubou, e falar assim, será que um dia haverá felicidade novamente nesse casamento? Será que um dia haverá novamente felicidade nesse relacionamento? E Zacarias escreve o livro dele respondendo ao povo. E a resposta de Zacarias é, tenha fé. Você está aqui em Jerusalém, Deus te trouxe aqui e Deus irá restaurar. A mensagem de Zacarias é uma mensagem de consolo. O livro de Zacarias é entendido a consolar o povo de Deus. Então a mensagem de Deus para vocês nessa noite é, tenha paciência. Deus irá consolá-los. Agora existe um processo. Primeiro vamos entender o livro. Zacarias significa o Senhor lembra. Zacarias significa o Senhor lembra. No primeiro versículo que nós lemos tem 3 nomes. Quais são os nomes que tem aí no versículo 1? Desculpa, então tem 4, eu não contava com Dário. São 3 nomes judaicos, dos judeus, e um nome de Dário. O nome de Dário está aí para definir a data que aconteceu. Foi no 2º ano do reinado de Dário. Mas ele fala aí, Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Zacarias, os 3 nomes é a divisão do livro. Os primeiros versículos têm a ver com Zacarias,
Metade do livro tem a ver com Baraquias e o final do livro tem a ver com Ido. O significado de cada nome. Zacarias significa Deus lembra. O início do livro é Deus não esqueceu de Jerusalém. Deus não esqueceu das promessas do povo dele. Zacarias, Deus lembra. Depois vem Baraquias. O nome Baraquias é o Senhor abençoa. Baraquias é o Senhor abençoa. Zacarias, Deus lembra. Baraquias, Deus abençoa. E Ido significa o tempo indicado. Então, o livro tem a ver com a memória, a lembrança de Deus das promessas, o abençoar de Deus conforme Ele prometeu, e no tempo indicado do Senhor. Deus tem um tempo indicado para abençoar. Só que existe a benção, parte da benção, ou seja, a benção pequena, e existe a benção plena. Esse texto aqui vai falar tanto da reconstrução de Jerusalém, tanto da reconstrução do templo de Jerusalém, mas o templo que eles construíram era pequeno comparado ao templo de Salomão. Então não era um templo tão glorioso quanto o templo de Salomão. Mas ainda assim a glória de Deus ia se manifestar naquele lugar. Pode ser que o seu recomeço, o nosso recomeço não seja tão grandioso. Às vezes a gente quer recomeçar e ter mais do que a gente tinha no passado. Quer recomeçar e já viver os anos de ouro do passado. Já viver os tempos de bonança, das vacas gordas do passado. E o que Deus está dizendo aqui, o templo vai ser humilde. A reconstrução não terá a glória de Salomão. Não terá os ornamentos de Salomão. Mas terá uma glória maior do que aquela que Salomão teve. Está dizendo que a bênção de Deus seria maior no templo humilde, no templo pequeno, no recomeço, do que foi no período de Salomão. Então, não é a grandiosidade das coisas que temos, ou das coisas que fazemos, não é ter aquilo como tínhamos no passado. Se o recomeço é humilde, nosso Deus é um Deus dos recomeços humildes também. Deus se manifesta nos recomeços humildes. Então, Ele está aqui consolando e dizendo, Deus vai abençoar. Só que, o que é o tempo indicado de Ido? O tempo indicado é que no futuro, a glória seria maior. No futuro, eles teriam um rei eterno. Eles teriam um Messias. Então a glória que Deus estava dando agora era passageira. Ou seja, não importa a bênção que nós recebamos de Deus. Se os nossos começos são humildes e Deus vai manifestar a glória dele e nos abençoar grandemente, amém, maravilha, glória a Deus, queremos isso. Mas não importa a bênção que Deus dê nessa terra, não pode se comparar à bênção eterna que Ele tem preparado para nós. Então é só parte, é só uma gota do oceano. Aquilo que Deus vai fazer na nossa vida hoje não é nada comparado ao que Ele tem reservado para nós. Então, pense comigo nesse sentido. Estamos tudo acabado, tudo destruído, vamos regaçar as mangas, trabalhar para reconstruir com aquilo com as condições que temos. Não é fazer dívidas, é com as condições que temos. Mas pastor, com o que eu tenho, mal dá para isso, vai ficar muito simples, vai ficar muito humilde. Glória a Deus, faz com que você tenha, que fique simples, que fique humilde. E quando você terminar, Deus vai manifestar a glória dele na simplicidade daquilo que você fez. Só que você vai ficar tão feliz,
Você vai ver tanto a glória de Deus naquela simplicidade que você fez, e Deus está dizendo: olha, não se apegue a isso, porque eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito mais. Isso é uma conta-gota daquilo que eu tenho para você no futuro. Essas são as promessas de um Deus que abençoa. Agora, pastor, como eu vivo, como eu alcanço, como eu materializo essas promessas, esse tempo de Deus na minha vida? É essa introdução de Zacarias. Zacarias vira para o povo e fala assim: o Senhor tem estado em extremo desgosto com os vossos pais. Ele lembra o povo daquilo que os antepassados deles fizeram. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: vocês sabem o que desagrada a Deus. Vocês estão vindo do pó, vocês estão se reerguendo do pó, e vocês estão vindo do pó porque a atitude dos pais de vocês levou vocês para o pó. Vocês vieram da Babilônia, e foi os vossos pais, os vossos avós, os vossos antepassados que aborreceram a Deus a ponto de Deus levá-los como cativos para a Babilônia. Então Deus tem estado em extremo desgosto com aquilo que os teus antepassados fizeram. Então, não seja igual eles. Aprenda com aqueles que desobedecem a não desobedecer. Nós sabemos aquilo que desagrada a Deus. Então, não vamos tentar a Deus, não vamos ir por um caminho que o desagrada. Então ele começa trazendo essa palavra de advertência. Olha, Deus esteve em extremo desgosto. Aí ele diz: portanto, diz-lhe, Deus está dizendo para Zacarias dizer para o povo, diz assim para o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. É Yahweh Tsebaoth, o Senhor dos poderes, dos exércitos, o capitão das forças, aquele que tem todo o poder. E é interessante que esse Senhor dos exércitos é usado 3 vezes em um versículo, irmãos. Assim diz o Senhor dos exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Por que será 3 vezes em um versículo, Senhor dos exércitos? Será que Deus sabe que a gente tem medo das nossas batalhas diárias? Será que Deus sabe que a gente tem medo dos nossos inimigos todo dia? A gente fala assim: pastor, você não sabe, é um leão por dia. É um leão por dia. Pastor, o inimigo está furioso. Pastor, a coisa está difícil. Não é assim que a gente fala? Ou é só o pastor que ouve essas coisas, vocês não ouvem? O que Deus está dizendo aqui? 3 vezes para você: o teu Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Então, o seu leão por dia é fichinha para o Senhor dos exércitos. O inimigo furioso não é nada para o Senhor dos exércitos. Não importa quem é o seu inimigo, o seu aliado é o Senhor dos exércitos. Não importa a briga que você entrar, não importa a briga que você se ver no meio dela, o teu Deus é o Senhor dos exércitos. Ele não perde uma batalha. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a força. Qual é a tua batalha? É um vício? É um relacionamento? É uma doença? Qual é a tua batalha? Que você tem lutado sozinho? Fala assim: pastor, ninguém vê, tem sido difícil a minha luta. Não, não é a sua luta. Ela é a sua luta se você quiser vencer ela na força do seu braço. Mas se você chamar o Senhor dos exércitos para pelejar com você, ela não é mais sua essa luta.
Essa batalha não é sua. Então o Senhor dos exércitos diz: torne-se para mim. Tornar aqui é converter. É a ideia de você virar em 360 graus. Na verdade, 180, né? 360 é uma volta inteira e vai para o mesmo lugar. 180 graus. Isso é tornar, converter. No grego, a palavra é metanoia. Meta de mudança e noia de mentalidade, de pensamento. Metanoia. Antes eu pensava que esse era o caminho, mas agora eu me tornei para Deus e eu entendi que esse é o caminho. Metanoia, tornar para Deus. Só que é a palavra metanoia do grego, na nossa Bíblia você vai achar essa palavra, arrependimento. Arrependimento não é remorso, não é sentir um peso no coração. Arrependimento é mudança de atitude, é uma predisposição mental de mudar. É isso que é arrependimento. Então Deus está dizendo: se arrependam do que vocês fizeram, se arrependam do que vocês estão fazendo e voltem-se para mim. Se você voltar para mim, eu me voltarei para vós. Nós gostamos, né, de Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Esse aqui eu nunca vi ninguém clamando, torne-se para mim e eu tornarei para vós. Nunca vi ninguém abrindo culto com esse. Porque quando a gente diz torne-se para mim, nós estamos assumindo que estamos indo para um caminho que não é o caminho do Senhor. É assumir que é um pecador e precisa voltar-se para o caminho do Senhor. E é isso que Zacarias está dizendo. Vocês não vão receber, vocês não vão colher, vocês não vão sentir a presença de Deus se vocês continuarem no mesmo caminho errado que o pai de vocês andou, que o avô de vocês andou. Pastor, meu pai e meu avô nem conheciam a palavra. Tá bom, eu vou trazer ela para os teus dias. Se você continuar fazendo as mesmas coisas erradas que você faz, você não vai colher a bênção. É impossível continuar nas mesmas práticas e colher coisas diferentes. É necessário uma nova atitude para colher novas bênçãos. Então o que Deus está dizendo é: torne-se para mim. Não viva naquilo que viviam. Aí ele fala o seguinte, versículo 4. E não sejais como os vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram e nem me escutaram. Deus diz o seguinte: os avós de vocês, os pais de vocês, eles tiveram profetas no meio deles. E os profetas clamavam para eles, dizendo: mudem, tornem-se para Deus, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Quem clamava aos antepassados eram os profetas, não é? Os profetas eram os homens de Deus, que levavam a palavra e diziam: converta-se, mude, pare de fazer isso, não é bom você continuar nesse caminho. Toma cuidado com o que você está fazendo, a palavra de Deus manda você ir por esse caminho. Era isso que os profetas faziam, clamavam. Mas Deus diz: mas eles não ouviram, nem me escutaram. É interessante que quem clamava era os profetas, e Deus diz: eles não me ouviram. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo pouco caso com a palavra de pessoas. Ah, pastor, se o conselho fosse bom, o pastor cobrava.
Se aconselhamento de pastor fosse bom, estava cobrando. Tem gente que cobra. Às vezes a gente não dá bola. Pastor, o que mais tem é pregação na internet. O que mais tem é palavra para mim ouvir. Eu coloco aqui um aplicativo no meu celular. É como que a palavra de Deus hoje está espalhada em todos os lugares. E aí a gente não dá bola para aquilo que Deus está falando. Por quê? Porque a gente acha que é boca de homem. É homem que está falando. Não, se Deus não aparecer para mim num sonho, se não me falar através do profeta que jejua de madrugada e tem visão de anjo, eu não vou acreditar. Aí endurece o coração e Deus está falando, você não me ouviu. Mas Deus, quando que você falou comigo? Os meus profetas falaram com você. Era aquele chato que vinha lá na minha casa falar que eu tinha que mudar, que eu tinha que ser uma pessoa melhor. Esse era o teu profeta? Aquele que eu tinha vontade de pegar pelo pescoço, que só falava coisa que eu não queria ouvir. É mais ou menos isso que a gente vê no Antigo Testamento. Chegava Jeremias, eles faziam o quê? Joga esse homem no poço. Chegava o profeta Micaías e o rei falava o seguinte, olha, tem um profeta aqui, mas ele nunca fala nada a meu favor. Vamos consultar lá? Não, ele nunca fala nada de bom para mim. Esses são os profetas de Deus que Ele manda e a gente não consulta. Mas sabe qual que é o problema? Não é que o profeta, ou o pastor, ou o conselheiro fala aquilo que você não quer ouvir. Deus está falando aquilo que você não quer ouvir. Deus está falando algo, dando um caminho, uma direção para a nossa vida, e tem hora que a gente faz como que a gente tem um ouvido de bronze, a gente fecha, a gente fala assim, eu vou para lá, ninguém vai me dissuadir, somos como o filho pródigo, estamos com a grana no bolso e o prazer na mente, e eu só vou pensar em voltar para a casa do pai depois que eu torrar tudo esse dinheiro. Então estamos resolutos dentro de nós em seguir um caminho que é bom para nós, um caminho que é bom, que a gente vai ser feliz e a gente não está nem aí para aquilo que estão falando. Agora, quando a bonança acabar, quando a tempestade vier, quando não tiver mais um chinelo no pé, aí vai ser igual o filho pródigo, na casa do meu pai eu tinha tanta coisa, na casa do meu pai eu era tratado melhor. E Deus está dizendo, não deixem chegar nesse dia. Deem ouvidos à minha palavra através da boca dos meus profetas. A obra no meio da sua família é grande. A obra no meio do seu emprego é grande. Mas torne-se para mim. Porque é isso que está acontecendo com Zacarias. Deus está dizendo para o povo, a obra que eu vou fazer em meio a Jerusalém é grande, eu vou reestruturar essa cidade, eu vou erguer essa cidade será gloriosa, eu serei um muro de fogo ao redor dessa cidade, os judeus que habitarem nessa cidade serão menina dos meus olhos. Ele diz, 10 homens de outras nações agarrarão um judeu pelas vestes e dirão para ele, queremos ir com você porque Deus é contigo. As pessoas irão ir atrás de vocês porque verão eu na vida de vocês. É isso que Deus está prometendo para eles. Mas está dizendo, vocês só verão isso se vocês forem fiéis a mim e guardarem os meus testemunhos e os meus mandamentos. Ele termina, contudo, versículo 6, primeiro 5, vossos pais, onde estão eles, e os profetas, viveram eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Aqui ele está dizendo o seguinte, os profetas morreram,
veio a tragédia e Deus não poupou nem os profetas. Aqui eu penso, se o profeta passava a tragédia por conta de um povo desobediente, será que alguns pastores também não passam por lutas e dificuldades por conta de uma igreja desobediente? Deus está dizendo, cadê os profetas? Já foram. Eles pereceram junto com o povo. Jeremias chorava em meio a Jerusalém destruída. Outros morreram porque Deus não poupou nem os profetas. Então não devemos, digo isso a mim, ao Dodô, ao Benê que estão aqui no púlpito comigo, não devemos esperar um tratamento diferente de Deus, porque a gente é líder do povo de Deus. Agora, o que Deus está dizendo aqui é que a minha palavra que os meus servos levaram, ela permanece para sempre. Eu sou um servo da palavra. Eu nasci, gastarei a minha vida num púlpito pregando a palavra, eu vou morrer e essa palavra continuará viva. Eu sou um servo da palavra. Não importa o que eu ganhe por pregar a palavra. Não importa se eu, por pregar a palavra, eu enriqueci ou empobreci. Não importa se eu vivi bem ou se eu sofri. O que importa é que a palavra alcançou o propósito e o objetivo pelo qual o Senhor a ordenou através da minha boca. É isso que ele está dizendo aqui. E o final diz assim: e eles tornaram e disseram, assim como o Senhor dos exércitos fez tensão ou intentou de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou, ou assim Ele o fez. Ele está dizendo o seguinte: Deus é Deus, eu obedecendo ou não obedecendo. Eles entenderam que todas as bênçãos e todas as maldições que Deus prometeu lá em Deuteronômio, Ele cumpriu. A palavra do Senhor permaneceu. O final aqui, a geração de Zacarias se arrepende e fala, exatamente aconteceu. O que o Senhor prometeu que iria trazer sobre nós, Ele trouxe. Os nossos pais foram amaldiçoados por Deus. Como assim, pastor? Eles foram amaldiçoados? Porque lá em Deuteronômio 28 fala, se vocês forem fiéis, essas serão as bênçãos que virão até vocês. Mas se vocês forem infiéis, essas serão as maldições que virão sobre vocês. E se nós lermos no decorrer da história, o que veio sobre o povo de Israel foi a maldição. Alguns homens foram abençoados pela obediência, mas a nação como um todo recebeu maldição, por conta a nação como um todo desobedeceu a Deus. E esse povo do tempo de Zacarias olha para o passado e fala, Deus, a palavra de Deus permanece. Os nossos pais passaram, foram amaldiçoados. Portanto, eles estavam dizendo, vamos mudar o nosso caminho. Não seremos como os nossos pais. E aí começa o livro de Zacarias. Começarão agora 8 visões a respeito do futuro de Israel. Desde a restauração da cidade até a morte do ungido,
A entrada de Jesus, a morte de Jesus, tudo está profetizado no livro de Zacarias. Se Deus assim permitir, não digo que eu vou pregar toda quarta-feira, mas eu estou fazendo um estudo próprio para mim, mas Deus colocando no meu coração, eu vou pregando para vocês nas próximas quarta-feiras o livro de Zacarias, amém? Resumindo para hoje, Zacarias, o Senhor lembra. Baraquias, o Senhor abençoa. Ido no tempo indicado por Deus. O Senhor lembra, Ele vai abençoar no tempo indicado por Ele. Tenha esperança e volte-se para Deus. Viu? Se eu tivesse pregado só isso, era todo o livro. Amém? Mas daí não ia dar, né, irmãos? 2 minutos para o pastor entregar a oportunidade. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela produza frutos no coração do Teu povo. 30, 60, 100 por um. Guarda-nos e nos leva em paz para a glória e honra do nome de Jesus. Amém.